Existe uma coisa que muita gente ainda subestima, e sinceramente isso me chama a atenção porque o efeito é visível todos os dias. Um sorriso não impacta apenas na estética, ele impacta a forma como você entra em um ambiente, a forma como você é percebido, a forma como você fala, a forma como você se posiciona e muitas vezes até a forma como as oportunidades chegam até você. Eu sou Rogério Pena e aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre estética, transformação do sorriso e odontologia de alto padrão, sempre com foco em naturalidade, segurança e sofisticação. Então já aproveita agora e se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para quem quer entender mais sobre sorriso, imagem e os bastidores de uma transformação que realmente será bem feita. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que vai muito além da odontologia. Eu quero falar sobre o impacto de um sorriso bonito na sua carreira, na sua imagem e na sua confiança. Porque muita gente ainda olha para a estética do sorriso como se fosse uma pequena vaidade superficial, como se fosse apenas um pequeno detalhe, como se fosse algo secundário, como se não tivesse relação com presença, autoridade e percepção. Mas sim, tem muita. O sorriso é uma das primeiras coisas que entra em cena quando você fala, quando você conhece alguém, quando você participa de uma reunião, quando você grava um vídeo, quando você vende, quando você lidera, quando você tenta transmitir segurança. E é por isso que cuidar do sorriso nunca foi apenas sobre dentes, sempre foi sobre comunicação, sobre posicionamento. A sua imagem fala antes da sua voz. Antes de você explicar quem você é, antes de você mostrar competência, antes de você apresentar aquele resultado e até mesmo antes de você convencer alguém de alguma coisa, a sua imagem já começou a falar. Isso vale para encontros sociais, vale para relações profissionais, vale para negócios, vale para liderança, até para ambientes digitais. As pessoas captam sinais visuais com muita rapidez. Postura, expressão, cuidado pessoal, presença e sim, o sorriso. O sorriso transmite mensagens silenciosas o tempo todo. Ele pode transmitir segurança, pode transmitir abertura, leveza, refinamento ou até mesmo transmitir retração, desconforto, insegurança, quando a pessoa não se sente bem com ela mesma. E isso não acontece apenas porque as pessoas são superficiais. Acontece porque a imagem, ela faz parte da comunicação humana. Então, quando alguém diz que sorriso é só estética, essa pessoa está simplificando algo muito maior. Sorriso também é linguagem. Quem não se sente bem com o próprio sorriso começa a limitar sem perceber. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes o problema não está apenas no que os outros veem, está no que a própria pessoa começa a fazer consigo mesma. Tem gente que evita sorrir em foto, tem gente que ri cobrindo a boca, tem gente que muda o jeito até de falar, tem gente que evita gravar vídeos, que perde espontaneidade em reuniões, tem gente que começa a se esconder em pequenos gestos. E o mais interessante é que muitas vezes essa pessoa nem percebe o quanto isso já está afetando a sua presença. Ela acha que está normal, mas não está. Quando alguém não está confortável com o próprio sorriso, ela sente insegurança. Ela começa a afetar comportamento, afeta a postura, afeta a energia, afeta a expressão, até mesmo a naturalidade da sua comunicação. E isso com o tempo pode impactar desde a vida social até a sua vida profissional. Porque presença não é apenas sobre estar ali. Presença é ocupar o espaço com liberdade. E sorrir com liberdade muda muito essa equação. Um sorriso bonito não cria competência, mas amplifica a percepção. Eu gosto muito de deixar isso claro, porque esse tema precisa ser tratado com maturidade. Um sorriso bonito não apenas substitui caráter, não substitui capacidade, não substitui resultado, não substitui inteligência, não substitui preparo, mas ele amplifica percepção. Ele potencializa a forma como a sua imagem chega. Pense em um profissional excelente, que sabe muito, que se comunica sempre com retração, desconforto e uma pouca abertura facial. Agora pensa nesse mesmo profissional com mais confiança, mais leveza, mais liberdade para sorrir, mais tranquilidade ao falar. A percepção muda e muda muito. Muda rápido. Não porque a essência dessa pessoa mudou, mas porque a expressão dela passou a acompanhar melhor o valor que ela já tem. Esse é um ponto central. Muitas vezes, a transformação de sorriso não cria uma nova pessoa. Ela apenas alinha a imagem externa com a força que aquela pessoa já tem por dentro. E quando isso acontece, existe uma sensação de coerência. A pessoa passa a parecer tão bem quanto realmente ela é. Em ambientes de alto padrão, detalhe não é detalhe. Quem vive em ambientes mais exigentes sabe muito bem disso. Quando o nível sobe, os detalhes começam a pesar mais. A forma como você se apresenta, a forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se olha e até mesmo como você sorri. Em contexto de liderança, vendas, atendimento premium, network, posicionamento, de marca pessoal ou até mesmo de exposição pública, o detalhe deixa de ser apenas
um simples detalhe. Ele passa a fazer parte da experiência que você transmite. E o sorriso entra exatamente aí. Ele não precisa ser artificial, não precisa ser exagerado, não precisa ser chamativo, mas sim, ele precisa estar coerente com a sua imagem. Aquela imagem que você quer sustentar. Porque quando uma pessoa busca excelência em várias áreas da vida, mas negligencia algo tão importante, tão visível quanto o sorriso, vai surgindo um ruído. É como uma marca sofisticada, com apresentação descuidada. Algo não está batendo, não está fechando. Então, estética dental, sim, quando bem conduzida, não é excesso. É alinhamento de imagem. O sorriso interfere até na forma com que você se vende. Esse é um ponto muito forte para grandes empresários, principalmente profissionais liberais, líderes, criadores de conteúdo e qualquer pessoa que dependa da comunicação. Quem vende, vende com palavras, mas também vende com presença, vende com convicção, vende com confiança. Vende com expressão, vende com credibilidade. E o sorriso participa disso. Não como um simples enfeite, mas como parte da abertura que sua comunicação transmite. Uma pessoa que se sente bem com a própria imagem tende a falar com muito mais segurança. Tende a sustentar melhor o olhar. Tende a sorrir de forma muito mais natural. Tende a ocupar melhor o espaço. Tende a parecer muito mais confortável em situações de exposição. E tudo isso influencia na percepção. Às vezes, o que mais limita alguém não é a falta de competência para vender, é o desconforto para se mostrar. E esse desconforto pode ter várias origens. Uma delas pode ser o seu sorriso. A transformação certa não chama atenção apenas para o procedimento em si, mas chama atenção para você. Esse é um ponto que eu valorizo muito. Quando falamos sobre o impacto de um sorriso na sua imagem, muita gente imagina algo muito exagerado. Algo às vezes muito branco, muito artificial, muito feito, mas estética de alto padrão não é sobre isso. É um sorriso bem transformado. Um sorriso bem transformado não deve roubar a cena da forma artificial. Ela deve elevar a pessoa, deve dar mais presença, mais frescor, mais harmonia, mais sofisticação, sem apagar principalmente a sua identidade. Na verdade, um dos melhores elogios que alguém pode receber depois de uma grande transformação de sorriso é este: você está muito bem. E não necessariamente, nossa, o que você fez nos dentes? Porque o trabalho premium não é o que denuncia o procedimento, é o que entrega refinamento. E esse refinamento impacta diretamente a imagem profissional e a imagem da pessoa. O ganho mais forte costuma ser interno, antes de ser externo. Muita gente procura um tratamento estético pensando apenas no visual, mas em muitos casos o benefício mais transformador vem de dentro para fora. Vem na liberdade de sorrir, vem na redução da autocensura, vem na sensação de estar muito mais alinhado e confiante consigo mesmo. Vem no conforto de não precisar mais se esconder. E esse tipo de ganho interno gera reflexos externos muito poderosos. A pessoa parece muito mais, ela se comunica melhor, ela se expõe com muito mais tranquilidade, se sente mais pronta, mais confiante, muito mais segura. E isso pode impactar networking, gravações, reuniões, eventos sociais, entrevistas, relacionamento com clientes e até mesmo a forma com que as pessoas te percebem em casa, no espelho, na própria rotina. Por isso, reduzir a transformação do sorriso a uma mudança visual é pouco. Em muitos casos, ela representa uma mudança de estado. Existe uma grande diferença entre vaidade e valor percebido. E aqui eu quero quebrar uma objeção muito importante. Tem gente que pensa assim: ah, mas isso é só uma simples estética, isso é vaidade. Depende. Pode ser vaidade vazia? Sim, em alguns casos. Mas também pode ser cuidado com a própria imagem, autoestima e posicionamento. E isso é muito diferente. Quem investe em postura, comunicação, aparência profissional, brand pessoal, roupas adequadas ao contexto e um preparo para falar em público, ninguém costuma chamar isso de vaidade, chama de posicionamento. Então, por que quando o assunto é sorriso, algumas pessoas negligenciam e diminuem a importância? O sorriso está no centro do rosto, ele participa de praticamente toda a interação humana. Ela influencia a leitura da saúde, do cuidado, da energia e da sofisticação. Então, cuidar bem dele com naturalidade e inteligência não é futilidade, é estratégia de imagem, é coerência com o nível de presença que a pessoa deseja construir. Um sorriso bonito pode não mudar a sua vida sozinho, mas pode destravar partes dela. E eu não gosto de prometer milagres. Seria raso dizer que um sorriso bonito resolve tudo. Não, não resolve. Mas ele pode destravar muita coisa. Pode destravar segurança, destravar comunicação, presença, pode destravar coragem de aparecer. Até mesmo a forma como você se coloca no mundo. E isso já é grande o suficiente. Porque às vezes a pessoa não precisa mudar muito o que ela é. Ela só precisa remover algo que estava limitando a sua expressão. E é por isso que tantos pacientes relatam uma transformação que vai muito além do esperado. Eles chegam buscando estética,
e saem com mais liberdade. Chegam querendo corrigir o incômodo e saem se sentindo muito mais coerentes com a própria imagem. Chegam pensando em dentes e descobrem o peso que um sorriso tem na construção da autoconfiança. No fim, o sorriso é parte da sua assinatura. Cada pessoa tem uma assinatura de presença, o jeito de olhar, o jeito de falar, até o jeito de caminhar e de sorrir. O sorriso ocupa um espaço muito forte nessa assinatura. Por isso, cuidar dele com excelência não é buscar a perfeição, é lapidar algo que já faz parte de quem você é. Quando esse cuidado é feito com critério, naturalidade e visão estética, o resultado não é apenas um sorriso meramente bonito. É uma imagem muito mais alinhada, é uma presença muito mais segura, é uma comunicação muito mais livre. Uma estética que fortalece, em vez de distrair. E isso tem um impacto real na carreira, nos relacionamentos, na sua autoestima, na forma como a pessoa se vê e acontece ao redor de outras pessoas. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase seria: um sorriso bonito não é apenas uma questão estética, é uma ferramenta silenciosa de imagem, presença e confiança. Ela não substitui a essência, mas sim ajuda a revelar melhor. Ela não cria valor do zero, mas ajuda o mundo a perceber melhor o valor que já existe em você. E é exatamente isso que esse tema precisa ser tratado com mais profundidade e menos superficialidade. E se você gostou desse conteúdo e quer entender um pouco mais sobre estética dental, transformações de sorriso e como tudo isso aqui impacta na sua imagem, presença e confiança, se inscreva agora no canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos para quem valoriza a naturalidade, sofisticação e excelência em cada detalhe. Agora me conta aqui nos comentários, você acredita que um sorriso influencia a forma como as pessoas te enxergam? Eu quero muito sim saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.